Capítulo 8. A máscara. Só quero ver o que há para ver. Amor ou engano. Foi a máscara que envolveu tua mente e fez bater teu coração. Não o que está por trás. W.B. Yeats. Não tenho certeza se Thomas mandou Bridget ou se ela foi por conta própria. Mas ela entrou no meu quarto 2 dias depois e declarou que já era hora de eu me levantar e me vestir. Quando você não voltou de Dublin, coloquei suas coisas naquele baú ali. Guardei os pertences de Declan. Sua voz falhou e ela terminou com pressa. Tenho certeza de que você vai reconhecer suas roupas. Não são muitas. O doutor foi atender alguns pacientes em Sligo hoje. Ele disse que vai levá-la para comprar outras coisas de que precisar. Anuí ansiosamente, levantando-me com cuidado da cama. Eu estava melhorando, mas ainda demoraria um pouco para me mexer sem sentir dor. Você parece uma cigana com esse cabelo, bradou Bridget, me olhando. Vai precisar cortar ou prender. As pessoas vão achar que você escapou de um hospício. Mas é isso que você quer que elas pensem, não é? Se as pessoas acharem que você é louca, não vai precisar se explicar. Tentei alisar meus cachos escuros, envergonhada. Não conseguia me imaginar com o penteado à la Gibson Girl que Bridget usava. Não sabia se era a moda daquela época, mas eu não iria aderir. O cabelo de Anne estava na altura do queixo em uma das fotos. Os cachos caíam suavemente ao redor do rosto. Também não conseguia me imaginar naquele estilo. Meu cabelo era enrolado demais, e sem o peso do comprimento ficaria muito armado. Quanto à afirmação de Bridget sobre a loucura, não seria má ideia. Se as pessoas pensassem que eu era louca, manteriam distância. Bridget continuou murmurando amargamente, como se eu não estivesse no quarto. Você volta sei lá de onde, nada menos do que baleada, vestindo roupas de homem e esperava ser recebida de braços abertos. Não esperava isso, respondi, mas ela me ignorou. Destrancando o baú sob a janela da frente, com uma pequena chave que tirou do bolso do avental. Levantou a tampa e, satisfeita que o baú contivesse os itens de que ela se lembrava, virou-se para sair do quarto. Acho melhor você deixar eu em paz. Ele não se lembra de você, e você só vai magoá-lo com o seu esquecimento. Ordenou por cima do ombro. Não posso fazer isso, falei, antes mesmo de perceber que as palavras estavam na minha língua. Ela se virou para olhar para mim, a boca tensa, as mãos pressionando o avental. Sim, você pode, e você vai, insistiu, tão fria e irredutível que quase desisti. Não vou, Bridget, respondi calmamente. Vou passar o máximo de tempo que conseguir com ele. Não tente mantê-lo longe de mim. Não faça isso. Sei que você o ama, mas estou aqui agora. Por favor, não tente nos separar. Seu rosto se transformou em pedra, seus olhos em gelo, e ela apertou tanto os lábios que não restou nenhuma suavidade. Você o amou e cuidou dele tão bem. Ele é tão bonito, Bridget. Obrigada por tudo que você fez. Nunca serei capaz de expressar quanto sou grata, eu disse em tom suplicante. Mas ela se virou, aparentemente impassível, e saiu do quarto. Sua raiva era algo físico. Sua dor e seu ressentimento eram tão presentes e reais quanto a ferida em meu abdômen. Eu precisava ficar me lembrando de que aquela raiva, ainda que fosse direcionada a mim, não era meu fardo. Percorri o corredor até o banheiro.
Lavei o rosto, escovei os dentes e penteei o cabelo antes de voltar para o quarto e para o baú que me aguardava. Vasculhei o conteúdo, ansiosa para me livrar daquela camisola, me vestir e sair do quarto em que padeci por 10 dias. Coloquei uma saia preta longa e tentei fechá-la. O cós era muito pequeno ou eu ainda estava muito inchada. Tirei-a e procurei roupas íntimas no baú. A calcinha que eu estava usando quando Thomas me tirou do lago estava úmida, porque eu tinha lavado na pia do banheiro no dia anterior. O restante das minhas roupas estava cuidadosamente dobrado na prateleira de cima do pequeno guarda-roupa, com os buracos de bala habilmente consertados. Mesmo antes de saber que estavam aqui, tinha considerado usá-las, mas sei que a estranheza desse traje iria atrair mais olhares e encorajar perguntas que deveriam ser deixadas de lado. Desenterrei um casaco na altura da coxa com uma faixa grossa na cintura, a gola grande e 3 grandes botões. Debaixo dele, uma saia combinando, na altura do tornozelo do marrom, mais sem graça que já tinha visto. Encontrei um chapéu de seda marrom, enfeitado com uma fita marrom, dentro de uma caixa de chapéus esfarrapada, e imaginei que os itens tivessem sido usados todos juntos. Um par de botas baixas, gastas nos dedos e na sola, estava enfiado debaixo da caixa de chapéus. Consegui colocar meus pés nelas e fiquei feliz que serviram. Assim não teria que andar descalça. Mas me curvar para amarrá-las estava fora de cogitação. Tirei as botas e continuei explorando. Peguei uma engenhoca que só podia ser um espartilho. As barbatanas, a amarração e as fivelas penduradas me fizeram estremecer de horror e fascinação. Coloquei-o na cintura, onde ficou todo aberto, parecendo uma pulseira larga, as extremidades sem se tocar. Na parte superior, alargava-se suavemente, proporcionando um pouco de espaço para os seios, com um amontoado de fita, abarrotado, como um botão de rosa entre eles. O espartilho pendia mais para baixo na frente e atrás e se erguia ligeiramente nas laterais, liberando os quadris para se movimentar. Claramente, as fivelas barulhentas da frente e das costas foram projetadas para serem presas a meia calças compridas. Mas o que as mulheres usavam por baixo? A contradição de usar algo tão antiquado e que prendia tanto como um espartilho e ao mesmo tempo estar nua, onde era mais importante, foi hilária para mim, e eu ri enquanto tentava forçar os 2 lados de seda a se juntarem. A maior parte das mulheres na Irlanda não tinham empregada pessoal, e eu estava convencida disso. Então, como conseguiam fechar essas coisas malditas? Prendendo o ar e sentindo muita dor, consegui conectar os 2 ganchos superiores, sob os seios, antes de abandonar a engenhoca. Espartilhos e ferimentos à bala no abdômen, por menores que fossem, não combinavam. Voltei ao baú, na esperança de encontrar algo que pudesse realmente vestir. Uma blusa branca, de gola grande e mangas compridas, terrivelmente amassada e um pouco amarelada em algumas partes, serviu bem. As mangas estavam um pouco curtas, mas o estilo geral era indulgente e volumoso, e a manga 3/4 quase parecia proposital. O casaco e a saia marrons serviram, mas a lã cheirava a umidade e naftalina, e a ideia de usar aquilo por qualquer tempo que fosse era desagradável.
Eu parecia a irmã deselegante de Mary Poppins e me perguntei por que a primeira Anne Gallagher escolhera uma cor que não ficava nem um pouco bem nela, considerando que eu era sua sósia. Tirei o conjunto e a blusa e passei para a próxima. Um vestido branco com decote quadrado e sem adornos, exceto por alguns pedaços de renda na bainha e no centro. Parecia promissor. Outra peça, bordada com a mesma renda, tinha sido claramente feita para ser usada sobre o vestido. Tinha mangas finas, na altura do cotovelo, e laterais abertas que revelavam o vestido por baixo. Havia também uma faixa grossa para ser amarrada em volta das duas peças. Puxei o vestido sobre a cabeça, entrando na peça fina e elegante, e amarrei a faixa frouxamente em volta da cintura, com o laço nas costas. Precisava ser passado e batia no meu tornozelo, mas servia. Encarei minha imagem no longo espelho oval e percebi com um sobressalto que aquele era o vestido que minha bisavó estava usando na foto com Declan e Thomas. Na foto, minha bisavó usava um chapéu branco de aba redonda, enfeitado com flores. O vestido era bonito demais para o dia a dia, mas eu estava aliviada de ter algo que pudesse chamar de meu. Tirei o cabelo do rosto e tentei prendê-lo na nuca. Uma batida suave na porta me fez abandonar o cabelo e dobrar os dedos do pé contra o piso de madeira, nervosa. Entre! Respondi, chutando o espartilho no chão, que foi parar embaixo da cama, com uma fivela aparecendo, acusadora. Então você achou suas coisas, disse Thomas, suavemente, com os olhos tristes. Admitir que as coisas tinham sido minhas era mais uma mentira. Então chamei a atenção dele para o linho amarrotado. Precisa passar. Sim, está naquele baú há muito tempo, disse ele. Assenti e alisei a roupa meio sem graça. Tem mais alguma coisa aí que você pode usar? Ele perguntou com a voz aflita. Algumas coisas, esquivei-me. Eu precisaria vender meu anel e os diamantes dos meus brincos. Não daria para viver com o conteúdo do baú. Thomas claramente concordava com isso. Você vai precisar de mais do que o vestido do seu casamento. Poderia usá-lo na missa, suponho, ponderou ele. Meu casamento? Falei, surpresa demais para conter a língua. Toquei minha cabeça pensando no chapéu que Anne usava na foto. Não parecia uma foto de casamento. Você não se lembra disso também? Ele perguntou, incrédulo, aumentando o tom de voz. E a suavidade das boas lembranças deixou seus olhos quando respondi com um aceno de cabeça. Foi um belo dia, Anne. Você e Declan estavam tão felizes. Eu não vi nenhum véu no baú, comentei estupidamente. Você usou o véu de Bridget. Você não gostava muito. Ele era bonito, um pouco fora de moda. Mas você e Bridget... Thomas encolheu os ombros, como se o relacionamento ruim fosse notícia velha. Mistério resolvido. Respirei fundo e tentei encontrar o olhar de Thomas. Vou tirar e colocar o casaco de lã, murmurei, desviando o olhar, desesperada para mudar de assunto. Não sei por que Brígide guardou aquilo. É a coisa mais feia que já vi. Mas você está certa, o vestido não vai dar. Bridget disse que preciso cortar o cabelo, anunciei. Mas prefiro não cortar. Só preciso de alguns alfinetes ou elásticos para fazê-lo ficar mais apresentável. E também preciso da ajuda para amarrar as botas. Vire-se, ordenou Thomas. Fiz o que ele mandou, insegura, mas obediente. Sobressaltei quando ele pegou o meu cabelo na mão
e começou a trançar, entrelaçando os fios até obter uma longa trança. Fiquei muito surpresa, mas permaneci perfeitamente imóvel, aproveitando a sensação de suas mãos no meu cabelo mais uma vez. Ele amarrou a trança e enrolou a ponta algumas vezes, espetando a coisa toda várias vezes, com o que pareciam ser grampos. Pronto! Exclamou ele. Senti o coque enrolado na base da minha cabeça e me virei. Você é cheio de surpresas, Thomas Smith. Carrega grampos de cabelo no bolso? Suas bochechas ficaram um pouco rosadas, um rubor tão discreto que eu não teria percebido se não estivesse tão perto dele, olhando tão atentamente. Bridget me pediu para entregá-los a você, ele pigarreou. Minha mãe sempre teve o cabelo comprido. Eu a observei trançá-lo milhares de vezes. Depois do derrame, ela não conseguia mais. Às vezes eu trançava para ela. Não fazia um trabalho excelente. Mas se você usar aquele chapéu feio, com esse casaco horroroso, ninguém vai prestar atenção no seu cabelo. Eu ri e seus olhos foram atraídos pelo meu riso. Sente-se, ordenou ele apontando para a cama. Obedeci novamente e ele pegou as botas. Não tem nenhuma meia aí? Ele inclinou a cabeça em direção ao baú. Sacudi a cabeça. Bem, vamos resolver isso o mais rápido possível. Mas agora vamos à bota. Ele se agachou e eu coloquei o pé dentro da bota levantada. Mantive meu pé descansando em seu peito, enquanto ele ajudava a encaixar. Não posso ajudar com aquilo, murmurou Thomas, com os olhos no espartilho, que do ângulo em que ele estava fazia totalmente visível. Não vou usá-lo tão cedo. Estou muito inchada e ninguém vai perceber de qualquer forma. Não sei o que falar para eles, Anne, ele disse. Não posso mantê-la em segredo para sempre. Você precisa me ajudar. Você esteve morta por 5 anos. Ajudaria se tivéssemos uma explicação, mesmo que seja ficção pura. Eu estava nos Estados Unidos. Ele me fuzilou com os olhos. Você deixou seu filho, um bebê, e foi para os Estados Unidos? Sua voz era tão fria que quase congelei, desviei o olhar. Eu não estava bem, estava enlouquecendo de tanta dor, murmurei, sem conseguir encará-lo. Eu estava nos Estados Unidos. E quando Ewen morreu, estava enlouquecendo de dor. Ele ficou quieto e, pelo canto dos olhos, pude ver seus ombros ligeiramente curvados e a imobilidade na inclinação de sua cabeça. Bridget disse que parece que escapei de um hospício. Talvez seja isso que devemos contar, continuei, estremecendo. Meu Deus! Thomas sussurrou. Eu posso fazer esse papel, continuei. Eu me sinto louca. E Deus sabe que estou perdida. Por que você tem que interpretar um papel? É verdade? Qual é a verdade, Anne? É isso que eu quero saber. Quero saber a verdade. Você pode mentir para todo mundo, mas, por favor, não minta para mim. Estou tentando com todas as minhas forças, murmurei. O que isso quer dizer? Ele se levantou e me encarou. É impossível você acreditar na verdade. Você não vai acreditar. Vai achar que estou mentindo. Eu contaria a verdade se achasse que iria ajudar, mas não vai, Thomas. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse lhe dando um tapa. Você falou que não sabia, disse. Eu não sei o que aconteceu depois da revolta da Páscoa. Não sei como cheguei aqui. Não entendo o que está acontecendo comigo. Então me conte o que você sabe. Vou prometer uma coisa. Se o silêncio é uma mentira, eu sou culpada. Mas as coisas que contei, as coisas que falei até agora para você, são verdadeiras. E se não posso dizer a verdade, não direi mais nada. Thomas balançou a cabeça,
a raiva e a perplexidade estampadas no rosto. Depois se virou e saiu do quarto sem dizer uma palavra, e eu fiquei me perguntando mais uma vez quando essa situação terminaria, quando tudo isso terminaria, quando minha vida se endireitaria. Eu estava mais forte agora, estava bem o suficiente para escapar até o lago. Em breve, eu entraria na água e afundaria nela, desejando voltar para casa e deixando Ewen e Thomas para trás. Em breve, mas não agora. Eles vão me reconhecer? Perguntei, levantando a voz para ser ouvida mesmo com o vento e o barulho do motor. Thomas estava sentado ao volante de um carro que parecia ter saído de O Grande Gatsby, em direção a Sligo. Ewen estava empoleirado entre nós, cuidadosamente vestido, com um pequeno colete e uma jaqueta, seus olhos ossudos se projetando entre a bainha de seu short comprido e a parte de cima de suas meias altas escuras. Ele estava usando o mesmo tipo de cap que usou a vida toda, a aba puxada para baixo sobre os olhos azuis. O carro era conversível, um perigo na chuvosa Irlanda. Mas o céu estava aberto, a brisa suave e a viagem agradável. Eu não tinha saído de casa desde o dia no lago, e meus olhos estavam vidrados na paisagem familiar. A população da Irlanda não aumentou em 100 anos, deixando o cenário praticamente inalterado, geração após geração. Você está preocupada que alguém possa reconhecê-la? Respondeu Thomas em tom interrogativo. Estou, admiti, cruzando o olhar com ele rapidamente. Você não é de Sligo, poucos a conhecem. E quem conhece... Ele deu de ombros, sem terminar a frase, e seus olhos se afastaram de mim em contemplação. Thomas Smith não mordia os lábios ou franzia a testa quando estava preocupado. Seu rosto estava imóvel, como se pensasse tão profundamente que nenhum eco cruzava seu rosto e interferia em suas feições. Era bem estranho que, em questão de dias, eu pudesse reconhecer sua postura, o jeito como se curvava com a cabeça, ligeiramente inclinada e suas feições calmas. Será que Ewen tinha pegado seus trejeitos? Era por isso que eu conhecia Thomas Smith tão bem? Teria Ewen absorvido os hábitos do homem que entrara em sua vida e criara o menino que Declan deixara órfão? Eu reconhecia pequenas semelhanças, a postura ampla, os olhos baixos, as ruminações serenas. Essas semelhanças me fizeram sentir saudade de meu avô. Sem pensar, peguei a mão de Ewen. Seus olhos azuis me fitaram, e sua mão apertou a minha e tremeu. Então ele sorriu, uma revelação que acalmou um desejo e deu origem a outro. Estou com um pouco de medo de ir às compras, sussurrei em seu ouvido. Se você segurar minha mão, vai me ajudar a ser corajosa. Nana ama fazer compras. Você não gosta? Eu gostava, geralmente, mas o medo em meu estômago, ampliado pela ideia de espartilhos, com calças penduradas, roupas estranhas e minha completa dependência de Thomas, aumentava conforme Sligo surgia. Olhei ao redor maravilhada, tentando achar a catedral para me orientar. Meu peito começou a queimar. Tenho brincos e um anel. Acho que podemos vender ambos por um bom preço. Deixei escapar, e só então pensei melhor no que havia dito. Eu não sabia nada sobre o anel. Afastei o pensamento da cabeça e tentei de novo. Tenho algumas joias e gostaria de vendê-las para ter meu próprio dinheiro. Você poderia me ajudar com isso, Thomas? Não se preocupe com o dinheiro, cortou Thomas, olhando para a frente. Um médico do interior, pago em galinhas e leitões,
ou sacos de batata, não poderia estar completamente despreocupado com dinheiro, e minha apreensão aumentou ainda mais. Quero meu próprio dinheiro, insisti. Também preciso arrumar um emprego. Emprego. Meu Deus! Eu nunca tinha trabalhado. Escrevia histórias, desde o momento em que consegui formar uma frase. E escrever não era um trabalho, não para mim. Você pode ser minha assistente, disse Thomas, com o maxilar apertado e os olhos na estrada. Eu não sou enfermeira. Eu era? Ela era? Não, mas é capaz de seguir instruções e me dar uma mão de vez em quando. É tudo de que eu preciso. Quero meu próprio dinheiro, Thomas. Vou comprar minhas próprias roupas. Nana disse que você deveria chamar o Thomas de Dr. Smith, disse Ewen, entrando na conversa. E disse também que ele deveria chamar você de Sra. Gallagher. Ficamos em silêncio. Eu não tinha ideia do que falar. Mas sua avó é Sra. Gallagher também. Ficaria confuso, não? Rebateu Thomas. Além disso, Anne era minha amiga antes de ser a Sra. Gallagher. Você chama a sua amiga Miriam de senhorita McHugh? Eu encobriu a boca, mas deixou escapar uma risada abafada. Miriam não é uma senhorita, ela é uma praga, rebateu ele. Sim, bem, Anne também é. Thomas olhou para mim e desviou o olhar, mas suas sobrancelhas se arquearam, suavizando suas palavras. Tem uma joalheria ou uma casa de penhores em Sligo? Insisti. Não quero deixar o assunto passar, praga ou não. Dizia-se casa de penhores em 1921? A histeria continuava crescendo dentro de mim. Thomas inspirou fundo e todos nós pulamos, com a estrada esburacada. Tenho 3 pacientes para visitar. Nenhuma das paradas vai demorar muito, mas vou deixar você e eu na parte baixa da Knox Street. Fique perto da sua mãe, Ewen, e ajude-a. Há um penhorista perto do Royal Bank, Daniel Kelly. Ele vai ser justo com você. Quando terminar, suba até a loja de departamentos Lyons. Você vai encontrar tudo o que precisa lá. Ewen estava pulando no banco entre nós, obviamente empolgado pela menção da loja de departamentos. Encontro vocês lá quando terminar, prometeu Thomas. Atravessamos o rio Garavogue pela ponte Hyde, uma ponte sobre a qual eu tinha andado fazia menos de 2 semanas, e fiquei boquiaberta. O campo não tinha mudado, mas os tempos certamente sim. As ruas não pavimentadas e livres do trânsito e do congestionamento de 2001 pareciam muito mais largas, e os edifícios muito mais novos. O Museu Memorial Yates ficava na esquina, mas não era mais um museu. As palavras Royal Bank estavam escritas em destaque na lateral. Alguns carros e uma van de entrega passavam, barulhentos, pela rua. Quase todos eram pretos, e todos eram antigos, e carroças puxadas por cavalos eram comuns. A maior parte do tráfego era de pedestres, com roupas elegantes e o passo rápido. Havia algo nas roupas, a formalidade dos ternos e gravatas, coletes e relógios de bolso, vestidos e saltos, chapéus e casacos compridos, que dava a tudo um decoro que contribuía para o meu senso de surreal. Era um cenário de filme e nós éramos atores. Anne? Thomas cutucou suavemente. Tirei os olhos das vitrines, da calçada ampla e dos postes de luz, dos carros antigos e das carroças, das pessoas que estavam todas, haviam muito tempo, mortas. Estávamos estacionados em frente a um pequeno estabelecimento, a apenas 2 portas do imponente Royal Bank.
3 bolas douradas caíam suspensas de um mastro de ferro forjado ornamentado e lia-se Kelly Co. no vidro, em uma fonte barroca que ninguém mais usava. Ewing se contorcia impacientemente ao meu lado, ansioso para sair do carro. Coloquei a mão na maçaneta com as palmas úmidas e a respiração curta. Você disse que ele seria justo, mas eu não faço ideia do que seria justo, Thomas. Soltei, protelando minha descida. Não aceite menos de 100 libras, Anne. Não sei onde você conseguiu diamantes, mas aqueles brincos valem muito mais que isso. Não venda seu anel. Quanto à loja de departamentos, tem uma conta na Lyons, use-a. Eles sabem que Ewing é meu. Thomas imediatamente emendou sua declaração. Eles sabem que Ewing mora comigo e não vão fazer perguntas. Coloque sua compra na minha conta, Anne, repetiu com firmeza. Compre um sorvete para o menino e guarde o resto do seu dinheiro. 30 de novembro de 1919. Há vários meses, em uma rápida viagem a Dublin, passei uma noite angustiante na Great Brunswick Street, trancado na sede do detetive examinando documentos que apresentavam a operação secreta de inteligência do castelo e que nomeavam seus informantes, conhecidos como G-Men, na Irlanda. Um dos homens internos de Mick, um detetive que trabalhou no castelo, mas fornecia informações ao Sinn Féin, colocou Mick dentro da seção de registros e Mick me trouxe com ele, apenas pela diversão. Ele não precisava de mim para encorajá-lo, mas parecia querer companhia. Em questão de horas, fomos capazes de obter uma imagem muito clara de como as informações passavam na divisão G e por quem. Mick encontrou o documento compilado sobre ele e deu uma boa risada da foto granulada e dos elogios desanimados feitos à sua perspicácia. Não tem nenhum documento seu, Tommy, disse ele. Você está limpinho, rapaz, mas não se nos pegarem aqui. Levamos um susto quando uma janela da sala em que estávamos se quebrou, fazendo com que nos escondêssemos atrás das estantes, rezando para que ninguém viesse investigar. Podíamos ouvir os vândalos bêbados do lado de fora e um policial os enxotando. Depois, quando tudo parecia estar seguro, Mick começou a sussurrar, não sobre o que tínhamos descoberto ou sobre o conteúdo dos documentos, mas sobre a vida, o amor e as mulheres. Eu sabia que ele estava tentando me distrair e deixei para retribuir o favor. Por que você não se firmou com ninguém, doutor? Por que não se casou com uma linda garota do condado de Leitrim e fez alguns bebês de olhos azuis? Perguntou ele. E por que você não fez isso, Mick? Temos praticamente a mesma idade. As garotas o amam. Você as ama, respondi. E você não? Zombou ele. Sim, eu as amo também. Ele riu, um grande som feliz, e eu hesitei diante de sua desconsideração barulhenta pela nossa situação. Quieto, seu idiota, silenciei-o. Você é um bom amigo, Tommy. Seu acentuado sotaque de Cork ficava ainda mais pronunciado quando ele sussurrava. Arranjamos tempo para o que é importante. Deve ter alguém em que você não consegue parar de pensar. Então pensei em Anne. Eu pensava nela mais do que devia. Na verdade, eu pensava nela o tempo todo e fui rápido em negar. Ainda não a encontrei e duvido que vá um dia. Ah, disse o homem, que evitava os avanços de uma das mulheres mais bonitas de Londres, provocou Mick. Ela era casada, Mick, e estava mais interessada em você, retruquei, sabendo que ele falava de Moya Llewellyn Davis, que era de fato muito bonita e muito casada. Eu a conheci quando acompanhei Mick a Londres.
ocasião em que ele tentava escrever uma proposta para o presidente americano. Ele esperava que o presidente Wilson prometesse seu apoio e jogasse uma luz sobre a questão irlandesa. Nascida na Irlanda, Moya se interessou pelo conflito anglo-irlandês e pela empolgação e intriga que o cercavam. Ela ofereceu sua propriedade próxima a Dublin, em Furry Park, para Mick usar como uma casa segura, e ele aceitou. Não no começo, rapaz. Ela dizia que eu era pálido, barulhento e fumava demais. Ela gostava da sua aparência, era óbvio. Só começou a se interessar por mim quando percebeu que eu era Michael Collins e você era apenas um médico do interior. Provocou Mick, me agarrando, lutando e se atracando do jeito que ele costumava fazer quando a tensão era demais. E o que exatamente um médico do interior está fazendo escondido neste buraco, empoeirado, com um homem procurado? Perguntei com a garganta coçando de tanta poeira e os braços doendo por tentar impedir que Mick mordesse minha orelha, que era o que ele sempre fazia se conseguisse lutar com você no chão. Ele está cumprindo seu dever com a Irlanda, por amor ao seu país e por um pouco de diversão, respondeu ofegante, quase derrubando uma pilha de documentos. Foi divertido. E eu escapei ileso, minhas orelhas também. Ned Broy, o homem de Mick, veio até nós antes do amanhecer, e nós saímos sem que ninguém soubesse de nada, exceto Mick. Naquela noite, Michael Collins soube de coisas muito importantes. Terminei meus negócios em Dublin e voltei para Dromahair, para Eowyn e Brigid, e para as pessoas que precisavam que eu fosse um médico do interior mais do que um soldado no exército de Mick. Eu não tinha ideia, até então, do que aquela noite significaria na sua guerra, na nossa guerra. Foi com base naqueles documentos que Mick elaborou seu próprio plano para destruir a inteligência britânica na Irlanda, de dentro para fora. Pouco depois de nossa noite na sessão de registros, Mick formou seu próprio esquadrão militarizado de elite. Um grupo de homens muito jovens, mais jovens que eu e Mick, todos incrivelmente leais e completamente comprometidos com a causa. Alguns os chamavam de os 12 apóstolos, alguns os chamam de assassinos. Eles seguem Mick e fazem o que ele diz, e suas ordens são implacáveis. Há coisas que acho que Mick não quer discutir comigo, e coisas que não quero saber. Mas eu estava lá naquela noite, na Great Brunswick Street, e vi os nomes naqueles documentos. Quando os assassinatos dos G-Men começaram a acontecer em Dublin, eu sabia por quê. Há rumores de que os alvos eram avisados antes de serem eliminados. Eles eram orientados a se afastar, a renunciar, a parar de trabalhar contra o IRA, o Exército Republicano Irlandês, que é como a resistência irlandesa está sendo chamada agora. Não são mais os voluntários, a Irmandade Republicana Irlandesa ou o Sinn Féin. Somos o Exército Republicano Irlandês. Mick encolhe os ombros e diz que já é hora de sermos vistos como um só. Alguns dos G-Men ouvem os avisos, alguns não, e alguns morrem. Não gosto disso, mas entendo. Não é vingança, é estratégia, é guerra. T.S.